Eu sou lá do Paraná, sou agricultor familiar. Quero fazer uma reflexão aqui, querido Jorge Sola, sobre o que acontece no país daqueles que se dizem cristãos autênticos. O cristão autêntico, para mim, precisa amar o próximo. E amar o próximo precisa praticar o primeiro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Para mim, um próximo que mais precisa ser assistido nesse país é o sem teto, é o sem terra, é o índio, é a mãe que está sozinha, é a mãe que não tem com quem se socorrer para cuidar do filho. E essas políticas públicas que a gente precisa implementar no país, elas precisam assistir essas pessoas. Essa é a reflexão que eu quero que o povo brasileiro faça e também a nossa bancada de oposição faça. Não é possível a gente usar muitas vezes até a Bíblia debaixo do braço, dizer que ama o próximo, mas faz um terrorismo no interior, dizendo que o marco temporal, a interpretação da Suprema Corte, vai tirar terra de agricultor que tem título de boa-fé. O próprio entendimento da Suprema Corte é de que um produtor rural que tem escritura lavrada e passada precisa ter uma regra criada nesse país para poder indenizar esse produtor, não só as benfeitorias. Isso está dito no voto, no entendimento da Suprema Corte. O que se faz aqui é um terrorismo para botar pessoas de boa fé uns contra os outros. E nós temos que achar caminhos para praticar, sim, o primeiro mandamento da igreja, que é amar o próximo, os menos assistidos, que são os indígenas, que são os sem teto, que são os sem terra, que são as pessoas desassistidas das periferias das cidades. E aí tem que ter financiamento, garantia que toda vez que se votar orçamento da União, tenha recursos para resolver os problemas do país. Nesse sentido, eu vejo assim que um agricultor lá do interior, que fica amedrontado que a terra dele vai ser tomada, mas se ele tem o título de boa-fé, jamais vai ser tirado na mão grande dele ou numa demarcação, porque vai ser indenizado, porque isso que está sendo interpretado pela Suprema Corte. Então eu tenho tranquilidade, queria pedir para as pessoas refletirem sobre isso, pensar com carinho, porque estão sendo induzidas a erro de pessoas muitas vezes que se apropriaram de forma indevida de terras, são grileiros ou até plantam terras indígenas e não têm esse título. É esses que estão botando medo lá naquele pequeno produtor que tem sua escritura em dia, passada no cartório e assim por diante. Aliás, promover justiça social não é fácil. Promover justiça social para incluir os excluídos é desafio para gigantes, e o presidente Lula e as pessoas de boa fé nesse país trabalham para isso. Eu trabalho para isso, não trabalho com desinformação, eu uso o critério da verdade, eu uso o critério para promover a diminuição da desigualdade social no país, quando voto e quando me posiciono. É inadmissível que a pauta seja do medo, para iludir as pessoas muitas vezes inocentes que não têm a informação devida. Muito obrigado, presidenta, e queria dos trabalhos desta casa nesta tarde. A extrema-direita, a oposição, precisa trazer temas da pauta dos costumes, porque não tem a capacidade política de fazer o debate do que está acontecendo neste país. Vou pegar 3 ou 4 temas para fazer comparativos com o governo anterior e com esse governo, para ter a altura e a capacidade desse parlamento discutir os grandes temas. Vamos discutir a pauta internacional. O que foi governo Bolsonaro na relação mundial? Um vexame político e econômico. Uma vergonha para o país. Em 9 meses, o presidente Lula pauta o tema da paz. Bem-vindo, embaixador da Ucrânia, sou descendente de ucraniano. Mas o presidente Lula defende
não a guerra, mas a paz. Presidente Lula colocou a pauta, em vez de passar boiada, o tema do meio ambiente, da transição ecológica e energética, e se transforma na maior referência mundial. O presidente Lula traz o tema do combate à fome, porque tem 33 milhões de brasileiros que no dia que o Lula assumiu estavam passando fome porque o governo Bolsonaro só atendia os ricos, os financistas desse país. Presidente Lula coloca a pauta de um mundo sem fome. Presidente Lula recompõe as bases com a América Latina. E o presidente Lula recompõe as bases da política social, recuperando programas históricos, recupera uma política econômica extremamente responsável, e já no primeiro ano vamos crescer 3%, com a taxa abusiva, criminosa, da taxa de juro de um bolsonarista, Campos Neto, na presidência do Banco Central, como diz Josué Gomes, presidente da Federação da Indústria de São Paulo, uma taxa de juro inconcebível e pornográfica. Um presidente Lula que retoma o papel da educação, desde a creche, da educação infantil, da educação e alfabetização na idade certa, até a universidade. Perspectiva de ciência, tecnologia e inovação, como diz o vice-presidente, a neoindustrialização, uma nova industrialização neste país, com aumento real do salário mínimo, com distribuição de renda e oportunidade. E 3 milhões de brasileiros já saíram da linha da pobreza. Vamos comparar, bolsonaristas? Vamos fazer comparativo na economia, nas políticas sociais, nas políticas educacionais, na política externa, na política de desenvolvimento soberano desse país. Essa é a grande política. Trazem números, trazem dados, trazem informações oficiais para fazer um debate democrático aqui nesta casa, porque o resto é demagogia, o resto é hipocrisia, o resto é hipocrisia. Dizer que defende a vida quando deixaram 700 milhões de brasileiros e brasileiras morrerem por uma irresponsabilidade criminosa da pandemia. Irresponsabilidade que deixaram 33 milhões de brasileiros passando fome, com crianças morrendo de fome. Nós cuidamos e damos comida para cachorro, para vaca, para o porco, para galinha, e não conseguimos, num governo irresponsável e criminoso, dar comida e alimento para nossas crianças que passavam fome. Vamos fazer um bom debate, deputados. Deixa a pauta dos costumes para cada família na sua intimidade. Aqui no parlamento nós temos que fazer política, a grande política. E é nesse caminho que eu me somo e me comprometo com o governo do presidente Lula, que está unindo e reconstruindo o nosso país. Pompeu de Matos, eu venho aqui a essa tribuna e já agradeço ao meu líder, deputado Zeca Dirceu, para poder dar como lido a declaração de voto sobre a CPI do MST, que na verdade não deveria nem ter sido instalada e que terminou ontem sem relatório votado. E essa declaração de voto é assinada também, entre outros, pela deputada Dayana Santos, deputado Padre João, deputada Gleice Hoffmann, deputada Lídice da Mata, deputada Camila Jara, deputado Paulão, deputado Gervásio Maia, deputada Sâmia Bonfim, deputado Valmir Assunção, deputada professora Luciene, deputada Talíria Petroni, deputado Alencar Santana, deputado João Daniel, deputado Marcon. Eu vou aqui direto ao voto para que o povo brasileiro saiba um pouco o que foi esta CPI, que foi instalada para criminalizar os movimentos que lutam pela reforma agrária e atacar o governo do presidente Lula numa tentativa de intimidar para que não se faça a reforma agrária e também
não adote políticas de apoio à agricultura familiar, deputado Patrus. O relatório apresentado pelo deputado Ricardo Salles, longe de ser uma peça legislativa aproveitável, constitui um arrazoado mal escrito, com acusações sem nexos causais comprovados. Ou seja, é apenas uma peça que resume a retórica de parte dos deputados que compõem a comissão e que representam o agronegócio burro, que só pensa em lucro fácil, como bem caracterizado por João Pedro Stedley. A própria comissão padeceu e padece até o final de um vício de origem insanável, cujo requerimento de constituição não apresentou qualquer fato determinado, como exigido pelo artigo 1º da Lei 1579, de 18 de março de 1952, e também do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que exigem a indicação de acontecimentos cuja relevância seja de interesse para a vida pública, a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Tratava-se de, como firmado em reiteradas intervenções em sessões da comissão, de que o objetivo não era o de realizar uma investigação séria que propiciasse a elaboração de proposições para a melhoria da vida do povo brasileiro, mas apenas de criminalizar os movimentos sociais, em especial o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e a luta pela reforma agrária. O relatório apresentado, sem qualquer prova, afirma que, entre aspas, tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham a facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado. Fecha aspas. Este tratamento dispensado pelo relatório aos movimentos sociais corrobora o que denunciou ao longo da existência da CPI e que o objetivo era mesmo de criminalizar os movimentos. Nada diferente se poderia esperar quando os trabalhos de uma CPI são conduzidos com parcialidade e abusos cometidos por parte de seus membros, do presidente e do relator, que vão desde atividades administrativas, elaboração tendenciosa das pautas de votação, a obstrução, atraso do acesso aos documentos, a centralização das atividades da CPI na figura do relator, entre outros, e o desrespeito ao regimento interno, o comprometimento misógino da presidência e da relatoria contra deputadas que integravam a CPI. Entre os delitos comuns cometidos por alguns membros da CPI, de forma individual ou coletiva, especialmente pela relatoria e a presidência, destacam-se os crimes perpetrados com abuso de autoridade durante as diligências realizadas, como ameaça, invasão de domicílio, exposição forçada de pessoas vulneráveis na mídia e até a entrada em terras indígenas sem as devidas autorizações. Mas o crime mais evidente, que caracteriza de forma cabal os reais intentos da relatoria e de parte dos membros da CPI, é a apologia à ditadura, expressa na defesa aberta do golpe militar feito na sessão do dia 1º de agosto de 2023. As arbitrariedades, abusos e crimes perpetrados por membros da CPI durante os trabalhos da comissão foram objeto de questões de ordem formulada em plenário, recursos diante da negativa das questões de ordem, denúncias aos órgãos de controle e ações judiciais que passam a ser pontuadas. Sessões para oitivas de testemunhas e realizadas diligências no estado de São Paulo, Goiás, Alagoas e Bahia. Em audiência foram ouvidos especialistas, autoridades dos movimentos. O relatório faz parte por afrontar diretamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, ajuizada na Assembleia Legislativa de Alagoas, ao incluir capítulos sobre as ações do Instituto de Terras de Alagoas. No afã da disputa política,
política, o relatório avança com a sanha, sem qualquer pudor e rigor técnica, para tentar atingir a imagem dos deputados como a Sânia Bonfim e o deputado Valmir Assunção, e também do governo, com ilações sobre o pessoal, sobre as pessoas do general Gonçalves Dias e do ministro Favaro e do ministro Rui Costa. De rigor, a CPI não tem competência para investigar parlamentares, nem pelas vias dos denominados fatos conexos. Aliás, fosse esse o moto, investigar a ação de parlamentares, não poderia deixar de citar que o relator já é réu em ação judicial pelos ilícitos que cometeu quando ministro do Meio Ambiente no governo anterior. Em que pese, repisamos o ato da constituição da CPI não ter qualquer fundamento, havemos um esforço, só terminando aqui, tentar extrair algum resultado positivo, como dito popular, tirar leite de pedra. E aí elencamos nós, este conjunto de parlamentares que assinam esse voto em separado, tá? Uma série de parlamentares que estão junto nesse processo, mas também um conjunto de medidas que este parlamento pode adotar e que o próprio governo pode adotar para avançar na reforma agrária e nas políticas de apoio à agricultura familiar. Por isso, é importante que esta casa, ao instalar uma CPI, analise concretamente quando tem fato determinado, porque é muito ruim para o parlamento o que aconteceu durante aquela CPI, muito ruim para o instrumento da CPI, para a imagem dos parlamentares. E aqui é importante o empenho das lideranças, em especial da liderança do PT, das lideranças do governo, das lideranças de todos os partidos que compõem a base do governo, que entendendo que esta CPI percorreu por descaminhos não muito salutares do ponto de vista do instrumento da CPI, teve aí o papel importante do presidente Lira de não prorrogar mais uma vez, lembrando que tinha dado já uma prorrogação para apresentar o relatório, não apresentaram o relatório em tempo para ser votado, e aí agora a CPI se encerra sem relatório nenhum, como de fato ela não deveria nem ter sido instalada. Obrigado.